Nós vamos respirar bem profundamente, sentindo toda essa luz, todo esse amparo, nos unindo aos guardiões, às baianas e os baianos, ciganos e ciganas e boiadeiros, formando uma corrente de muita proteção nos nossos lares. E essa corrente vai nos unindo a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição na união com todos os espíritos que estão estudando junto conosco. Nós vamos sentindo a expansão do nosso cardíaco e da nossa consciência, para que nesta tarde tenhamos uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, serenidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, meu Deus, e reencarnam como suicidas potenciais com objetivos de infestação? Uhum. E aí? E aí? Seguimos daí. Pode ler? Pode ler. Exatamente. Renascem na condição de armas biológicas vivas. A indústria da doença foi inspirada nos mais sombrios pátios da semicivilização e encontram-se pelo menos 50 anos à frente das descobertas humanas. Em torno dos avanços do terreno da microbiologia, por trás de tanta astúcia, esconde-se uma campanha ardilosa cujo propósito é o fortalecimento do materialismo no mundo, o incentivo à noção mecanicista, na qual a vida, a saúde e os valores do bem-estar são todos restringidos ao corpo perecível. Tá, você anotou isso porque Porque o que quer dizer renascem, perdi aqui, renascem em condições de armas biológicas vivas. E outra coisa também, aqui, por trás de tantas astúcias, o materialismo no mundo, o incentivo à noção mecanismo, na qual a vida, a saúde e os valores do bem-estar são restritos ao corpo perecível. então, esse corpo perecível é o que nós vivemos. Só que a gente só não tem, esse corpo. Nós somos. Então, aí onde que a gente fala, ninguém presta atenção no duplo, no perispírito, no espírito, naquilo que nós temos de essência. É como se só existisse esta vida, que perece. Então Nasceu, é morreu, isso. entendeu? Esses são os valores. E quando ele fala, renascem na condição de armas biológicas vivas, é que eles vêm com tudo isso dentro de si, Com aqueles vírus que foram criados no plano astral. entendeu? E se eles têm só o fator desta vida, eles vão estourar. Eles não têm a reforma íntima. Tudo é matéria. Então fica aqui. Entendeu? Entendi. Na verdade, eu acho que seria essa ação mecanicista seria no caso de eles incentivarem cada vez mais o materialismo do ser humano, né? Sim. É tratar do corpo, achando que tratando o corpo cura tudo. Mas se não tudo tratar bem. do espírito, a gente já aprendeu que é o espírito, é no perispírito que reside a doença. O corpo só manifesta a doença, né? E aí onde que a gente fala, né, assim, o quanto que tem se descoberto os problemas emocionais, os problemas espirituais. Quando estoura no corpo, já estourou nesses campos. Nós já vimos isso. Já passou por tudo e aí, por último, É o é no corpo. corpo. Mas já vem vindo. Então, se você não cuida disso, se você é uma pessoa extremamente materialista, você não vai pensar nesses corpos. Você não vai pensar nas suas emoções. Você não vai pensar no seu espiritual. Na reforma íntima, seria? Também. Isso não existe para você. Só existe aquilo O que é corpo, palpável. certo.
O corpo é palpável, mas o seu carro, a sua casa, as coisas que você tem de material, aquilo que você vivencia na sociedade. Você não está preocupado com outras coisas. Em ter mais, essa vaidade exacerbada, essas coisas todas, isso aí. É isso aí. Não Entendi. deixa de ser uma das armas biológicas que eles colocaram, o materialismo. Não é, ainda é uma Materialismo. biológica, né? Mas é uma das armas. Na realidade é manipulação psicológica, né? Essa história. Existem muito coaches hoje. Coaches. Não é Coach, isso. tudo que essa. Mas quanta gente trabalha só pelo fator do dinheiro? De ganhar, ganhar, ganhar. Vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar a mente, vamos trabalhar a mente. Porque nós temos prosperidade, prosperidade, prosperidade. O que é ter prosperidade? Na visão deles, a prosperidade É o dinheiro, é só para é chamar dinheiro. dinheiro, né? É isso aí. E a prosperidade, se a gente for buscar, é no todo. É na sua alegria, é na sua saúde, é no bem-estar da sua Bem-estar, família, dos é filhos, tudo. dos filhos. Isso é ter E prosperidade. muitas vezes nem o dinheiro entra nessa Não, prosperidade, né? é só o bem-estar de que você está A tendo ali. a convivência harmônica. Às vezes você não precisa de dinheiro para ter uma convivência harmônica, para ficar bem, para se sentir bem. É isso aí. Entendeu? Entendi. Então vamos embora. O que mais? Aí lá embaixo, nas conhecidas pragas do Egito, Hum, as conhecidas pragas do Egito foram ações que se utilizaram da magia e conhecimento da radioatividade para que pudessem acontecer. Em plena Idade Média, enquanto os homens lançavam corpos com peste negra por catapultas no intuito de ultrapassar as muralhas das cidades, interessante isso, né? Mas eles jogavam longe que é para não infestar, né? Não, não. Ao contrário, eles eles jogavam longe por cima das longe da cidade muralhas. deles. Não, não. Os que queriam invadir a cidade jogavam corpos infestados de peste negra para dentro da cidade para contaminar as pessoas que estavam dentro da cidade. E aí eles entravam. Ah, é o contrário. Eu estou achando É. que é de dentro para fora e de fora para dentro. Isso. É isso aí. Ah, no intuito de ultrapassar as muralhas da cidade, os alquimistas desse tempo na vida astral, os magos negros, produziam várias substâncias contagiosas com base em energias colhidas nas outras regiões do Nas continente africano. ocultas. Nas ocultas regiões do Ocultas continente. regiões do continente africano, muito especialmente o subsolo onde se encontra atualmente o templo de Luxor. Quer dizer que já naquela época eram os magos negros que faziam as misturas, os feitiços, Vamos para ver. É assim, empestear as pessoas, as eles coisas. ajudavam. Ah, eles ajudavam, Sempre foram os magos negros. Sempre. sempre. Junto com os draconianos. Sempre foram os magos negros. Lembrando que esses espíritos, eles vieram para cá na época da pré-história, banidos de outros orbes, né? Basicamente de Capela, e aqui eles formaram eles falaram assim, agora a Terra é nossa. Eles foram colocados na África, uma grande maioria. É isso aí. Outra grande maioria no Oriente Médio. E aí nós conseguimos entender toda a loucura que é até hoje. E até hoje. Agora, Lena, qual é o mecanismo que eles fazem? Como eles utilizam? A gente teria que voltar lá como um mago negro para lembrar. Então, é preferível não mexer nisso daí. Porque Certo. nós temos um pezinho lá. Então, deixa quieto, já saímos de lá. Vamos viver. Bom, espero que nós tenhamos saído, né? A gente já Vamos tenha para conseguido frente. se desligar definitivamente, entendeu? Mexer nessas coisas não tem como explicar. Certo. Entendo.
Algo mais? Então, e aí no outro parágrafo, o que fala, só para aqui para falar, né, do similar ao cordão umbilical que saía de atrás da cabeça talvez não tenha percebido a sutileza do quadro, mas você viu que logo atrás da cabeça do nosso irmão havia uma espécie de fio similar a um cordão umbilical? É o cordão de prata, É um pouco porque ele diferente. estava ligado lá onde ele estava no hospital, né? Onde ele estava Ó, internado. então, Então, assim, ó, vamos lá, vamos tentar explicar. A tá. gente está falando de que irmão? Porque já teve um monte de 500 irmãos aí. Então, vamos lá, vamos centralizar. O que eles Ah, estavam falando era daquele espírito que eles ele estavam estava lá. tratando, que Isso, estava no plano espiritual. isso. Tá? Então ele estava, aquele que estava no plano espiritual, que o mestre Benê, que o pai que entrou, que estava ali Cornélios, com todo mundo, eles não estava desencarnado. Ele estava encarnado, ligado por esse cordão de prata. Entendeu? Uhum. Então, e ele estava onde? Ele estava no Miguel Hospital. Couto, no Isso. Hospital Miguel Couto, em coma, no mundo físico. Pai Benê e sua equipe de servidores visitam-no 3 vezes por semana no mundo físico, com o objetivo de livrá-lo da condição em que se encontra. Fazem orações e usam técnicas de libertação em uma capela próxima à UTI. E alguns médiuns se desdobram até o local onde se encontra o corpo físico. Por que a gente precisa compreender isso? Porque esse irmão é um dos infectados. Então, ele foi infectado de que forma? Dessa forma, como eles estavam contando. Ó, e nesse caso do irmão aqui infectado, eles estavam programando o renascimento no corpo com esse objetivo maléfico. Talvez não tenham percebido a sutileza do quadro, mas você viu que logo atrás da cabeça de nosso irmão havia uma espécie de fio similar a um cordão umbilical. Porque tem algumas partes, se a gente vai cortando, a gente não consegue compreender, É tá? verdade. Ele foi infectado ainda, estando no corpo? Sim, os médicos humanos não conseguem prever a natureza do que acontece com ele, cogitando um quadro similar ao de meningite, conquanto não queira se arriscar a diagnosticar algo inusitado. E como ele se envolveu com o submundo, o nome do nosso irmão é Dr. Felício. Ele é magistrado, se corrompeu com a ajuda de políticos ambiciosos e sem escrúpulos. Todavia, em recente caso, em raro momento de conscientização, levando em consideração a necessidade de expressiva comunidade carente, ele julgou uma ação que foi largamente desfavorável aos interesses das trevas, em ambas as esferas da vida, com as quais se consorciou pela corrupção, vindo a sofrer todos os tipos de ameaça e sanção até adoecer e entrar em coma. Fora do corpo, ele teve o seu corpo mental inferior sequestrado pelas organizações da maldade, que, além disso, lhe infectaram o perispírito com um vírus radioativo, como você pode constatar aqui na tenda. Se me permitir o contato do seu corpo perispiritual com o físico neste momento, a morte será inevitável. Então, ele era o quê? Ele era um corrupto. Só que no julgamento, ele atrapalhou as trevas. E o que as trevas fizeram? Sequestraram o mental inferior e, Colocar os vírus. colocaram os vírus no perispírito dele. Ah, mas isso aconteceu porque ele deu abertura. Ele era um corrupto. Ele já era corrupto, né? Então, Eu acho que é importante ressaltar aqui, a gente tem falado muito isso, mas ele fizeram isso por quê? Porque ele deu abertura. Ele deu abertura. Então, se a gente não dá abertura, as trevas não têm como acessar a gente. Ó, e Por isso que a gente fala o tempo inteiro de autoconhecimento, autotransformação, porque quando a gente estiver trabalhando isso, a gente vai estar menos suscetível
a essas investidas do plano inferior. E ainda está longe de a gente não ser envolvidos por eles, sugestionados por eles, tá? Que nem aqui, a gente, ele era um corrupto, eu não sou. Não? Será? A Será? gente já Pois falou é. sobre corrupção aqui, né? Não Será? é na política, mas pode ser em outra coisa qualquer, não é? É isso aí. Como que a gente trabalha as nossas contrariedades? Porque assim, ele tinha o fator da corrupção. E as nossas contrariedades? E a nossa impaciência? Tudo que é uma erva daninha para nós é uma porta aberta. É aonde eles vão trabalhar. É aonde eles vão mexer. Então, quando a gente fala, são eles, não somos todos nós. Nós somos portas abertas. Só nos fechamos quando estamos no orar e vigiar e prestando atenção no que fazemos, no que falamos e nas nossas atitudes. Só nós. A nossa responsabilidade é com a gente. Tem uma coisa que é importante também falar, é o seguinte, né? Tudo isso que a gente está vendo não acontece somente com espíritas. Acontece com todo mundo. Só que as pessoas que não têm conhecimento, elas nem sabem do que está acontecendo. Elas não estão bem e não sabem por que estão bem. A gente agora, com tudo isso que a gente já estudou, a gente já começa a perceber as sugestões, já começa a perceber a invasão, a gente começa a perceber quando a gente está sendo influenciado ou atacado pelos espíritos contrários à luz, né? O que a gente está fazendo? A gente está aprendendo como trabalhar isso, né? E na realidade é mudar a vibração, mudar a sintonia, para que eles percam o acesso que eles têm a nós. Uma pergunta: a gente percebe isso que o Sérgio falou? Ou a gente cai primeiro para depois perceber? Eu vou falar de mim. Eu caio acho que primeiro para depois perceber muitas vezes. isso aí. Então, A gente assim, tem aquele pensamento e aí a gente percebe que aquilo não está bom e aí a gente faz, né, tudo para... Ou porque como é que a gente vai fazer antes? aí o orar e vigiar e o autoconhecimento. Porque se a gente caiu já, a gente já está na brecha. Saiu da brecha, a gente vai ter que andar. É, A gente já caiu na brecha. A gente já foi invadido. Então, a gente tem que dar um passo atrás. O passo atrás é com autoconhecimento. É me vigiando. É me conhecendo. Enquanto a gente não tiver um passo atrás, a gente sempre vai cair. E a gente vai ser sempre presa. entendi. Seja onde for. Hum. É. Algo mais? Eu acho que depois só lá onde está escrito, já passava 2 horas quando Cornélios chegou acompanhado por Antonino. Eu acho que antes não tem nada que você já não tenha explicado agora para a gente. Então tá. Tem um parágrafo aqui que eu acho importante ler. O nome de nosso irmão é Dr. Felício. É um magistrado. É isso, acho que já leu, né? Já. Já. Já leu. Era esse que eu tinha marcado, mas já leu. Bora, Leda. Já passava das 2 horas quando Cornélio chegou acompanhado por Antonino, em completa lucidez, fora da matéria, pelo despreendimento no sono físico. Recebemos o médium com alegria e fomos informados de que o socorro seria prestado ao doente por seu intermédio. Eu não podia imaginar que seria ele o colaborador e fui colhido de uma grata surpresa, que, de certa forma, causava alívio por perceber que ele continuava sendo alvo da confiança de nossos benfeitores e mantinha-se firme nas tarefas.
Dúvida essa que eu não deveria carregar, mas que, em razão das minhas limitações, ainda me causava apreensão ante as lutas inusitadas ocorridas com seu recente desligamento do Grupo X. Então, interessante que aí foi, então, o Antonino que veio para ajudar, não é? De dobrado, né? Por quê? Lindo, Porque se necessita de um médium com ectoplasma e magnetismo. Ele é magnetismo. um médium de desdobramento. Então, vai ser Que utilizado o plano espiritual, é aquilo que a gente falou muitas e muitas vezes. Ele não vai desfazer de um trabalhador. Ali foi uma troca, ele precisava libertar e ele ia continuar, então não tinha um porquê ele não se manter na tutela. E às vezes, assim, é difícil das pessoas compreenderem isso. Não é porque você sai de uma casa e vai para outra que você perde a tutela do plano espiritual. Se você está fazendo um bom trabalho, se você está com a espiritualidade, você não vai perder isso. Agora, se você faz coisas erradas, você vai ser desligado. Mas se não, não tem nenhum tipo de problema. É só não teve um encaixe. Não teve um encaixe, ali já era difícil uma convivência e foi pedido uma troca. E o plano espiritual fez. Ele falou que ele não trabalharia no grupo X, mas ele não deixou de falar que ele não teria outros não ia trabalhos. trabalhar em outro lugar. Assim. Então é onde que a gente precisa expandir essa nossa consciência de entender como que o plano espiritual funciona? Eles funcionam dessa maneira, entendeu? Eles não estão ali para nos punir. Eles nos ajudam o tempo inteiro. Depende da gente. Depende da gente. Algo mais? Hum. Ó, então, assim, ó, eles continuaram no mesmo tratamento. Todos os preparativos foram levados a efeito com muita rapidez, após a chegada do médium. E a mesma cena que acompanhei com o pai Benê no astral da tenda novamente se desdobrou à nossa frente. A diferença é que não víamos mais as explosões nem as bolhas. Imediatamente, ao conectar-se com o corpo mental de Antonino, o doente apresentou uma baixa na temperatura. A função de Antonino com o paciente, se é que assim posso chamar, durou o dobro do tempo em relação ao mesmo acontecimento com o pai Benê. Outra mudança perceptível é que, ao acoplar seu corpo mental ao seu perispírito, depois de desligado do paciente, Antonino trazia grudada à sua estrutura uma massa gelatinosa de cor esverdeada com odor impregnante. Era como se tivesse mergulhado em um poço de lodo e regressasse completamente imundo. Antonino agora estava inconsciente e foi levado prontamente ao regresso do corpo físico. Terminada a tarefa, Cornélios veio espontaneamente em socorro de minhas dúvidas e disse: cada médium oferece aquilo que pode. A habilidade de Pai Benês em se desonerar das energias enfermiças diverge em muito da característica própria do médium Antonino. Benê limpou-se por aqui mesmo, mas Antonino vai levar ao corpo físico as energias aqui consumidas. Somente sobre a atuação do poder magnético de reciclagem de seu corpo físico, ele terá condições de operar a completa higiene energética. Dá para entender uma coisa? Aqui eles estavam numa operação, estavam num socorro. Mas quando a gente tem contato com esse submundo, a gente volta assim. Às vezes a gente não acopla no nosso corpo de manhã e a gente está esquisito e não sabe o porquê. A gente tem irritabilidade, a gente tem ansiedade, a gente tem uma tristeza. Essa é a sujeira. Aqui era um socorro. Um socorro. Mas, Nem quando sequer. não,
Se a gente estiver ligado ao mundo, ao submundo, a gente vai voltar com isso no nosso corpo, porque a gente está se alimentando disso. E aí a gente não tem o socorro, né? Não, a gente que vai ter que se socorrer. Tem que se limpar, né? A gente vai ter que se socorrer, por quê? Porque a gente entrou nessa energia. O plano espiritual está ali. Mas a gente deu o passo, a gente quer ficar lá. É por isso da importância dessa quebra. Aonde vamos durante a noite? E como ele vai se limpar energeticamente? Ali é entrando em orações, passes, fazendo meditações e entrando em contato com o mentor dele. Quem, o Antonino? É. Na realidade, ele vai absorver aquela energia, ele vai transmutar, né? Tem gente que senta, vai ver árvores, vai fazer leituras, é assim que ele vem. Ó, é a diferença. O pai Benê está encarnado, mas já consegue se limpar rapidamente. É uma Ele questão não. de evolução. Entendeu? É uma questão de evolução. De evolução. Sim. E não ocorre o risco dessas energias adoecerem o corpo físico? Nesse caso, não, por se tratar de alguém em plena sinergia do trabalho conosco, permitindo-nos avaliar em quais os quadros ele tem ou não condição de cooperar. Além disso, Antonino tem reservas magnéticas muito potentes no corpo, que, sob a ação dos técnicos do nosso plano de vida, são capazes até mesmo, em muitos casos, de transformar a matéria enfermiça em remédio para as suas próprias necessidades. É um mecanismo da transformação, conforme assevera o livro dos médios. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido, que lhe dá as qualidades necessárias. O livro dos médiuns responde. Por isso que, se a gente está andando no submundo, a gente não tem esse auxílio, porque a gente não está com bons espíritos. Certo. Então, a gente não vai ter esse auxílio. Algo mais? Posso ser sincera, eu vejo vocês muito, assim, tensos quando a gente fala sobre isso, porque é uma realidade. A nossa preparação na hora de dormir, né? O que eles estão nos trazendo, nos apresentando, mas eu sinto vocês muito sérios. Eu acho que vale a pena falar um parágrafo aqui, ó. Hum. Eu nem imaginava que Antonino pudesse ser colaborador desta noite. Para mim, pelas informações recém-adquiridas com Dona Modesta, supunha que sua crise psíquica o distanciaria do trabalho, de trabalhos mais graves por longo tempo. Ele está em crise. Também. Oi? Eu marquei o outro parágrafo também, o seguinte. Isso. Ele está em crise, José Mário, mas nem por isso parou de trabalhar fora da matéria. Aliás, nosso propósito para com ele é bastante claro em relação a trabalhos futuros na mediunidade. Logo pela manhã, após o despertar, os médicos vão notificar a Dona Modesta, porque ficaram médicos com eles, né? Com ele, que fará uma visita a Antonino para prestar várias orientações que não podem mais ser adiadas em favor do seu reequilíbrio diante desses embates íntimos do desligamento do grupo X. Então, se a pessoa está imbuída a trabalhar em favor do próximo e por um motivo qualquer ela se afastou da casa, do grupo em que ela trabalhava na matéria, não é por causa disso que ela para de trabalhar no plano espiritual, desde que faça a sua prece e se coloque à disposição do plano espiritual. Que ela continue fazendo do mesmo jeito que ela fazia, só não está indo na casa, né,
Só não É está isso indo na aí. casa presencial. É. É isso aí. Então, quando a gente brinca, né, que a gente vai pro Hospital Santa Cruz, tal, isso é verdade, desde que a gente se coloque à disposição, mas Sim. precisa ter a ligação com essa vontade, com essa determinação de trabalhar no plano espiritual, porque senão não acontece. Senão a gente sai e vai para onde bem entender, né? Ah, eu não trabalho. Eu vou estudar, eu vou me aprimorar, eu vou buscar. Porque não é só trabalho que existe no plano espiritual. Existe muito estudo, existe muita assistência. Tem uns que necessitam ter assistência para se equilibrar, para depois poder estudar e depois poder trabalhar. Nada é rapidamente. Nada. Nada é num piscar de olhos. Tudo é um movimento que vai aos poucos. Isso que a gente estuda aqui, provavelmente a gente já estudou no plano espiritual. Por isso que existe a facilidade de compreensão, entendeu? Porque aquilo já está dentro de nós, né? Então, ó, vamos parar aqui, ó. Compreendo e seria possível se eu pudesse acompanhar, Durante a madrugada, o trabalho dos 2 médicos com Antonino. né? E já vamos nos preparar no terceiro capítulo, médiuns em catarse e médiuns em terapia.